Olá, boa tarde para você. Hoje nós vamos corrigir as atividades de geografia das últimas aulas, as aulas 29, 30 e 31. Então, vocês vão acompanhar a aula na casa de vocês com o caderno aberto. Acertou, coloca um C de certo. Errou, dá um risco na frente da questão e corrige. Terminou a correção, manda uma foto para mim. Então, nós vamos começar a correção pela aula de número 29. Ela foi dada no dia 7/8. A atividade era a seguinte: vocês tinham que ler o texto com bastante atenção e responder a 3 perguntas. E a número 2, vocês iriam observar a imagem para responder as questões. Por que Plutão não é mais um planeta? Ao longo das últimas décadas, novos e poderosos observatórios espaciais têm mudado completamente as compreensões anteriores do sistema solar exterior. As pesquisas são cada vez mais minuciosas e há sempre uma nova meta de observação de novo universo, e assim há sempre uma nova descoberta. A IAU, União Astronômica Internacional, decretou recentemente que a definição de Plutão seria de planeta anão, e não teríamos mais 9, e sim 8 planetas do Sistema Solar. Existem algumas definições para que um corpo celeste seja considerado um planeta, e Plutão não se encaixa na maioria delas. Para um objeto ser um planeta, é preciso atender a estes 3 requisitos definidos pela IAU. Tem que estar em órbita em torno do Sol. Sim, talvez Plutão seja um planeta. É preciso ter gravidade suficiente para moldá-lo em uma forma esférica. Plutão passaria nessa etapa também. É preciso ter limpado a vizinhança de sua órbita. Eis o motivo: Plutão falha totalmente nesse requisito. Assim, segundo essa regra, Plutão não é um planeta. Letra A. Qual a organização responsável por estudar os fenômenos astronômicos que decretou o rebaixamento de Plutão para planeta anão? Então, a resposta é a seguinte: o nome da organização é IAU. Aí vocês teriam que colocar entre parênteses o significado da sigla, para não esquecer mais também, né? É União Astronômica Internacional. Então, olha só, eu vou colocar de vermelho, como eu faço todas as aulas de correção, para facilitar para vocês. Letra B. Quais são os requisitos necessários para um corpo celeste ser considerado um planeta? Então, os requisitos necessários são esses 3 requisitos aqui, ó. Vou colocar de vermelho também. Tem que estar em órbita em torno do Sol. É preciso ter gravidade para moldá-lo em uma forma esférica. Essa parte aqui, ó, não precisa entrar na resposta. É porque eu copiei e colei para adiantar a aula, né? Então, ó, essa aqui também não precisa entrar. E essa aqui também não. Essa última aqui. Então, a resposta vai ficar da seguinte forma: primeiro, tem que estar em órbita em torno do Sol. É preciso ter gravidade suficiente para moldá-lo em forma esférica e é preciso ter limpado a vizinhança. Eu mudei a configuração aqui para ficar mais fácil, tá? Por conta das bordas, eu não conseguiria responder e vocês copiarem em casa. Letra C do texto. Em qual desses requisitos Plutão não se enquadrou? Então, vamos voltar ao texto aqui, ó.
É preciso ter limpado a vizinhança de sua órbita. Eis o motivo. Plutão falha totalmente. Então, esse foi o motivo que ele não se enquadra. Né? Nos demais, ele enquadra. Ó, ele tem que estar em órbita em torno do Sol. Então, ele estaria, talvez fosse um planeta, e tem que ter gravidade suficiente para moldá-lo em uma forma esférica. Também ele é uma forma esférica, então ele passaria. Mas quando chega nessa parte aqui, ele não passa, que é o terceiro quesito. Então, vamos colocar aqui, ó. Resposta. É preciso ter limpado a vizinhança de sua órbita. Eis o motivo. Plutão falha totalmente nesse requisito. Assim, segundo a regra, Plutão não é um planeta. O número 2, vocês tinham que observar a imagem e responder as questões propostas. Letra A. Qual é o nome do nosso planeta? O nome do nosso planeta é planeta Terra. Todas as vezes que você for escrever a palavra Terra e ela se referir ao planeta, ela tem que vir com letra maiúscula, porque é um nome próprio, né? É uma regrinha básica. É o nome do nosso planeta. Depois, segunda pergunta, letra B. Em qual dos planetas você imagina que faça mais calor? Então, assim, imagina-se, né, pela lógica, pela questão da posição em relação ao Sol, que a resposta é Mercúrio. Por que seria Mercúrio? Porque é o planeta, ou porque está, né, vamos colocar, porque é o planeta mais próximo do Sol. Resposta de vermelho aqui também. Letra C. Em qual dos planetas você imagina que faça mais frio? Então, aqui, o planeta que faz mais frio, já que a gente está olhando a relação, né, a distância em relação ao Sol, seria Netuno. Porque é o planeta mais distante do Sol. Aí depois a letra D. A Terra fica entre quais planetas? Então, aqui está a Terra, aqui está Vênus e aqui está Marte. Então, entre Vênus e Marte. Qual é o planeta que fica mais distante do Sol e o mais próximo? Eu vou mudar a questão aqui, vocês corrijam no caderno de vocês, por favor. O que fica mais próximo, eu digitei errado, e o mais distante. Então, o mais próximo do Sol é Mercúrio. Então, vamos colocar. Mercúrio é o planeta que fica mais próximo do Sol. E o que fica mais distante é Netuno. E Netuno é o que fica mais distante. Prontinho. Tá? Essa aqui é a atividade número 29, já está corrigida. Corrijam aí no caderno de vocês. Vamos para a atividade da aula de número 30, foi dia 12 de agosto.
Leia o texto atentamente quantas vezes forem necessárias. Depois copie e responda as atividades propostas. Então vamos lá. Esse texto é lindo, né? Se a gente usar a nossa imaginação, a gente até viaja. É uma historinha muito legal. Numa noite sem luar, quente e abafada, saiu caminhando depois de jantar, sozinha, na direção do atracadouro. Uma lancha tinha acabado de passar e o bote do tio estava amarrado ao cais, balançando de leve nas águas iluminadas apenas pelas estrelas. Com exceção de cigarras e de um grito quase subliminar que ecoava de outro lado do lago, tudo era silêncio. Eli ergueu os olhos para o céu pontilhado de estrelas e sentiu o coração disparar. Sem olhar para baixo e com apenas a mão estendida a orientá-la, encontrou uma relva macia e se deitou. Havia no céu uma fogueira de estrelas, milhares delas, na maioria piscando, algumas brilhantes e firmes. Olhando com cuidado, era possível distinguir ligeira nuance de cor. Aquela brilhante lá não era azulada? Eli novamente tateou o chão sob si, sólido, firme, tranquilamente. Cautelosamente sentou-se, olhando para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, cobrindo toda a vasta extensão do lago. Podia avistar ambas as margens. O mundo só é plano na aparência, pensou ela. Na verdade, ele é redondo. É uma imensa bola girando no meio do céu, uma vez por dia. Tentou imaginá-lo rodar com milhões de pessoas coladas a ele, falando em línguas diferentes, usando roupas engraçadas, todas presas à mesma bola. Estendeu a mão outra vez e tentou sentir a rotação. Poderia, quem sabe, senti-la só um pouquinho. Do outro lado do lago, uma estrela brilhante piscava entre as copas mais altas das árvores. Se a pessoa apertasse os olhos, veria raios de luz saindo dela. Apertando um pouco mais, os raios mudavam obedientemente de comprimento e de forma. Estaria apenas imaginando coisas ou a estrela estava agora, sem nenhuma dúvida, sobre as árvores. Somente alguns minutos antes estava aparecendo e sumindo entre a galharia. Agora estava alta, disso não restava nenhuma dúvida. Era isso que queria dizer quando falava que uma estrela está subindo, disse ela consigo mesma. Num dos extremos do céu, as estrelas estavam subindo. Aquele lado era chamado de leste. No outro extremo do sol, atrás dela, além das cabanas, as estrelas se punham. Aquele lado chamava-se oeste. A cada dia a Terra dava uma volta completa ao redor de si própria e as mesmas estrelas surgiam no mesmo lugar. A primeira atividade é a seguinte: se você tivesse escrito esse texto, que título daria a ele? Né? Aí é uma questão, uma resposta pessoal. Né? Eu dei a liberdade de você responder. Então, eu vou colocar aqui, resposta pessoal. Eu daria o título de Um Céu de Estrelas. Ou então, realmente o mundo gira. Mas aí seria eu, tá? Nem vou colocar aqui não para ninguém copiar em casa. Número 2. Com base no texto, complete o trecho abaixo, utilizando as palavras que estão no quadro. Então, vamos lá. Como você pôde ler no texto acima, assim como Eli, os seres humanos podem constatar por meio da... Aí que vocês tinham que usar uma das palavrinhas. Aqui é observação. Vou colocar de vermelho de uma vez, senão vou me perder. Que o Sol, com letra maiúscula, é o nome de um astro, também é nome próprio, né? E um astro maravilhoso. A Lua, que é o satélite natural da Terra. Nossa, gente, Lua não vai de letra maiúscula de jeito nenhum.
a Lua e as estrelas surgiam do mesmo lado do céu todos os dias. E desapareciam no outro. O lado onde esses astros apareciam todos os dias denominou-se leste ou oriente. O lado onde eles se punham ou se escondiam foi denominado oeste ou ocidente. Esse fato se deve ao movimento de rotação da Terra. Que é o movimento que o planeta faz em torno de si mesmo, que vocês fizeram para mim num vídeo. Que ao se mover de oeste para leste, cria a ilusão de que os astros se movem. No espaço. É o movimento aparente do Sol e das estrelas. Na verdade, quem está se mexendo é a Terra, né? E não os astros. Então, vai ficar completo dessa forma aqui, ó. Como você pode ler, assim como Elá, os seres humanos puderam constatar, por meio da observação, que o Sol, a Lua e as estrelas surgiram no mesmo lado do céu todos os dias e desapareciam no outro lado. O lado onde esses astros aparecem todos os dias denominou-se leste ou oriente. O lado onde eles se punham ou se escondiam foi denominado oeste ou ocidente. Esse fato se deve ao movimento de rotação da Terra, que é o movimento que o planeta faz em torno de si mesmo, que ao se mover de oeste para leste, cria a ilusão de que os astros se movem. É o movimento aparente do Sol e das estrelas. Na verdade, quem se move é o planeta. A última atividade era um desenho, todos ficaram lindos, vocês estão de parabéns, tá bom? Então, mais uma atividade corrigida. Agora, nós vamos corrigir a aula número 31. É essa aula aqui, ó, tá vendo? Eu enviei essa aula para vocês no dia 14 de agosto. Foi sexta-feira passada. Então, hoje, nós vamos corrigir a atividade. Essa matéria é uma matéria nova, né? Ela fala sobre as camadas da Terra, né? Mostra a divisão das camadas da Terra. Vocês assistiram o vídeo, eu coloquei uma matéria para complementar. Sempre que eu colocar o vídeo, colocar a matéria, leiam a matéria também. Ela ajuda muito, tá bom? Coloquei algumas imagens, então aqui a gente tem uma imagem do planeta Terra, né? Ele está sendo visto, é a parte exterior e a parte interior. E aqui nós temos as camadas da Terra, que é a crosta, onde nós moramos, onde nós vivemos, o manto, que está abaixo da crosta, o núcleo externo e o núcleo interno. Tem um filme muito legal chamado Viagem ao Centro da Terra. Quem tiver possibilidade e acesso, assista esse filme, ele é muito bom. Então, olha só, se o planeta Terra fosse uma maçã, nós moraríamos e sobreviveríamos na casca dessa maçã. Se ele fosse um ovo, nós sobreviveríamos na casca do ovo. E essa imagem aqui, ela é muito legal. Parece que a gente enfiou uma faca de ponta fina e cortou um pedaço, né, uma fatia do planeta Terra, e aqui a gente vê as camadas desse planeta. Né? Tem gente que chupa a laranja dessa forma, faz um quadradinho em cima dela, vem com a ponta da faca e puxa o pedacinho da laranja. Foi mais ou menos isso que fizeram nessa imagem aqui. E aqui a gente consegue ver as mesmas camadas da Terra, só que de um ângulo diferente.
Como que o ser humano sabe tanto sobre o interior da Terra? Porque é claro que a gente, né, inteligente e curioso como somos, já tentamos chegar ao interior da Terra. Depois vocês viram como que a gente, né, o uso do sismógrafo para que a gente entenda como que é o interior da Terra, e eu mandei também um vídeo para vocês visualizarem como que funciona o sismógrafo. Agora nós vamos corrigir as atividades. Então, olha só, vocês teriam que fazer as atividades 2 e 5 da página 82 do livro de vocês. Atividade 2. Qual movimento das placas tectônicas é responsável pela formação das grandes cordilheiras? E como ele ocorre? Então, as placas tectônicas, elas se encontram na crosta terrestre sob o manto e elas se movimentam. Vamos achar uma imagem aqui das placas tectônicas para vocês entenderem. Aqui estamos nós no livro de geografia de vocês. Planisfério, placas tectônicas. Então, o que a gente vai imaginar? Depois da deriva dos continentes, uma outra teoria complementa aquele conhecimento sobre a dinâmica da Terra. É a teoria das placas tectônicas. De acordo com ela, a crosta terrestre continental e oceânica é formada por várias partes que se movimentam sobre o manto. E essas placas recebem o nome de placas tectônicas ou placas litosféricas. Então, na superfície terrestre existem essas placas tectônicas, é como se fosse um quebra-cabeças imenso. E elas se movimentam sobre o manto. Então, por que elas se movimentam? Porque as altas temperaturas do manto, que é onde está a lava vulcânica, produzem movimentos do magma, conhecido como correntes de convecção. No deslocamento, as placas se chocam ou se afastam. Então, olha as setas vermelhas aqui no mapa. Nós temos as placas, tá vendo? Olha aqui o nosso país. O Brasil está localizado na placa sul-americana. Então, olha por que no Brasil não acontecem tremores fortíssimos de terra, terremotos. Porque a gente está no meio da placa. Então, todas as vezes que essa placa se movimenta, nós vamos junto com o movimento e não sentimos esse movimento, a gente não está na borda dela. Então, olha só, a placa sul-americana, por exemplo, ela se choca, tá vendo a setinha aqui, ó, com a placa de Nazca. Quando as placas se chocam, surgem cordilheiras, montanhas. Quando as placas se separam, elas criam fendas, que são as famosas falhas geológicas. Nessas fendas podem surgir vulcões, por exemplo. Ok? E outra coisa, todas as vezes que essas placas se movimentam, elas provocam tremores de terra, podem provocar maremotos, se for no fundo do oceano, né? E podem provocar também erupções vulcânicas. Então, olha só, o Brasil está aqui, ó, placa sul-americana. Não esqueçam disso, ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Quando as placas se afastam, o movimento é divergente. Então, ó, juntou uma na outra, a seta está na mesma direção, é um encontro de placas. Então, é convergente. Separou, divergente. O movimento conservativo é quando as placas movimentam-se paralelamente, sem afetar muito uma a outra. Quando elas, vamos imaginar que elas simplesmente se encostam e se movimentam, mas não vai acontecer nada mais além disso. A ilustração da figura 4 representa as correntes de convecção e os movimentos das placas tectônicas, que é essa ilustração aqui, ó. Zona de divergência, então vem uma para cá e outra para cá, tá vendo? Aqui também tem uma zona de divergência, ó. Então, ela vai mostrar o movimento das placas tectônicas. Aqui está a superfície, logo abaixo aqui nós temos essas placas. O movimento é provocado pelo tectonismo, que é um fenômeno que representa as pressões internas da crosta, produzindo alterações como dobramentos e também falhas. A Cordilheira dos Andes é um exemplo de formação a partir do movimento das placas tectônicas. A Cordilheira do Himalaia também.
Então, gente, voltando aqui, qual o movimento das placas tectônicas é responsável pela formação de grandes cordilheiras e como ele ocorre? Então, a resposta está aqui, ó. O movimento de convergência entre as placas tectônicas. O choque entre as placas em decorrência do movimento força o movimento horizontal de elevação de uma parte do relevo. Então, convergeu, as placas tectônicas se chocam e formam cordilheiras. Então, eu vou pegar essa resposta aqui e vou colocar para vocês lá na atividade. Então, aqui está a resposta do número 2. O movimento de convergência entre as placas tectônicas. Tal movimento provoca o choque horizontal entre as placas, levando uma das partes do planeta, tá certo? Então, um exemplo de resultado desse movimento é a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia. É como se viesse tão forte uma contra a outra que uma se sobrepusesse à outra, ela fosse esmagando a outra, né? Para um efeito sanfona, né? Vai empurrando até virar uma cordilheira. Agora é o exercício número 5. No número 5, vocês iam observar a ilustração a seguir e escrever no caderno os nomes indicados em 1, 2, 3 e 4. Então, lá na aula que eu dei para vocês, nós temos essa mesma imagem aqui. Eu vou utilizar essa imagem para vocês responderem a questão, ok? Então, olha só, o número 1 vai ser o núcleo interno. O número 2, o núcleo externo. O número 3 é o manto e o número 4 é a crosta. Vamos no desenho lá da aula que eu enviei. Então, a resposta está aqui, ó. Núcleo interno, número 1. Núcleo externo, número 2. Manto, número 3. E crosta terrestre, número 4. Eu quero parabenizar os alunos que desenharam no caderno essa imagem para fazer atividade. Ficou muito legal. É claro que nem todo mundo tem a mesma habilidade. Não estou desmerecendo quem não tenha feito o desenho, tá? Eu fico muito feliz com a turma de vocês, porque todos, praticamente 100% da turma, tem dado devolutiva das nossas atividades. Espero que vocês tenham aprendido a matéria a partir da aula que eu enviei e da explicação que eu dei. Gente, eu tô querendo aproveitar e corrigir a última aula também. Então, vamos lá. Aí, a aula de quarta-feira, eu falei com vocês, eu, entre aspas, né, enviei uma aula sobre teoria da deriva continental. Então, vamos lá. A teoria da deriva continental afirma que não existia separação dos continentes há cerca de 200 milhões de anos atrás. Então, ela foi criada pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que há aproximadamente 200 milhões de anos não existia separação entre os continentes. Ou seja, havia uma única massa continental chamada de Pangeia e um único oceano que era o Pantalassa. Então, é isso aqui, ó. Há 200 milhões de anos, isso aqui era o planeta Terra. Né? Nós éramos uma única massa continental cercada de água. O nome do oceano nesse período seria Pantalassa. Depois de milhões de anos, houve uma fragmentação e surgiram 2 megas continentes, aqui embaixo, Laurásia e Gondwana. Então, nós vamos observar aqui, eu escolhi essa imagem propositalmente. Na Pangeia, éramos todos unidos, aqui, ó, a Eurásia, a América, a África, a Antártida, a Oceania, né, América do Norte. Quando separou que veio Laurásia e Gondwana, no hemisfério norte ficaram a Eurásia e a América do Norte, e no hemisfério sul, na parte que era Gondwana, nós fazíamos parte, inclusive, da Gondwana, era o continente americano, a Austrália, a África e a América do Sul. Então, olha a correspondência aqui, ó. Tá vendo? E a partir daí os continentes foram se movendo e se adequando ao que chegou hoje, as configurações atuais. O ponto crucial para o desenvolvimento da teoria da deriva continental, que na sua essência significa movimentação de continentes ou placas que se movem, é a constatação de que a Terra não é estática, ela não está parada.
Então, Wegener percebeu que a costa da África possuía um contorno que se encaixava na costa da América do Sul. O vídeo mostra isso para vocês, né? O professor, ele trabalha como dando aula com o quebra-cabeça dos continentes. E a gente vai percebendo que se a gente pudesse recortar o mapa e juntar de novo, formaria um quebra-cabeça. Claro que não seria com encaixe perfeito por conta do desgaste natural. Outro vestígio que reforça essa teoria foi a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes. Seria impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico. Então, provavelmente, estiveram juntos um dia e depois se separaram. A única explicação é que no passado os dois continentes encontravam-se juntos. Se vocês quiserem ler a matéria, é só clicar nesse link aqui. Depois eu mandei para vocês um vídeo, né, mostrando como que ocorreu a teoria da deriva continental da Pangeia até a atual formação dos continentes. E enviei 3 perguntas. Primeiro, explique a teoria da deriva continental. Então, é essa aqui, ó. A teoria da deriva continental afirma que não existia separação dos continentes há cerca de 200 milhões de anos atrás. Essa aqui é a resposta. Estou copiando e colando para ficar mais fácil, tá, gente? A gente pode complementar a resposta. Ela foi criada pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que aproximadamente 200 milhões de anos não haveria separação, né, entre os continentes. A gente pode vir até aqui, ó. Vamos ver. Até aqui. Vai ficar a resposta completa. Depois, o que significa deriva continental? Tem aqui no texto também e o professor fala no vídeo sobre isso. O ponto crucial para o desenvolvimento da deriva continental, que na sua essência significa movimentação das placas tectônicas ou ainda placas que se movem. Pronto, resposta dada. Quais são as hipóteses ou os argumentos que o Alfred usou para provar a teoria da deriva continental? Ele tinha que provar, né? E aí, o que ele faz para provar? Ele percebeu que a costa da África possuía um contorno que se encaixava na América do Sul. E o outro vestígio foi a descoberta de fósseis da mesma espécie em continentes diferentes, o que seria impossível. Então, como que a gente pode fazer? Copiar daqui para cá e montar uma resposta. Então, vamos colocar assim. Ele percebeu que a costa da África possuía um contorno que se encaixava na América do Sul. Outro vestígio que reforça a teoria foi a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes. Seria impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico. A única explicação é que no passado os dois continentes encontravam-se juntos. Agora nós temos as 4 últimas aulas corrigidas. Por hoje é a correção dessas 4 aulas. Então, eu só vou aceitar como atividade dada quando eu receber a foto da correção.
Está acontecendo o seguinte, eu corrijo as atividades em vídeo, o menino não me dá uma devolutiva e eu não posso considerar como aula dada. Isso aqui é uma aula. Na verdade, se nós estivéssemos em aulas presenciais, eu não conseguiria fazer isso numa aula só. Ok? Então, vocês vão corrigir e mandar uma foto dessa correção para mim, para eu validar a aula de hoje. Bom trabalho para vocês, boa tarde, um ótimo final de semana. Abraços.